Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fábio Porto, sou neurologista, tenho formação em neurologia cognitiva e do comportamento. Gostaria de receber todos de uma forma muito calorosa a essa live de aquecimento do mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Então, nesse mini curso, totalmente online e gratuito, a gente vai fazer 3 aulas em que a gente vai ensinar e demonstrar como usar a neuroimagem de uma forma simples, de uma forma prática, para conseguir diagnosticar demência de uma forma muito mais segura. Então, esse evento ele tem como objetivo transformar a prática de todo mundo, né? Transformar de uma forma real, de uma forma palpável, como a gente usa a neuroimagem para ajudar no diagnóstico de demência. Tá? Então aqui, nessa live de aquecimento, eu vou falar sobre confiança no diagnóstico, tá? Especialmente de como vencer a insegurança em casos difíceis. Então, não perca essa oportunidade, né? Esse mini curso ele está bastante interessante. A gente vai abordar algumas coisas que têm uma grande implicação na vida real. Então não perca essa oportunidade. Como é que eu faço a minha inscrição no mini curso? Então vamos ver como que a gente faz a inscrição? Então aqui ó, é um lembrete de como que a gente faz a inscrição. Então a primeira coisa é acessar o link aqui na minha bio do meu Instagram, né? Lá você vai encontrar um botão para fazer a sua inscrição. Você vai preencher os seus dados, então nome, e-mail, CRM, e isso vai confirmar que você está apto, né, para participar. Tá? Essa live, esse mini curso, ele foi focado para profissionais da área médica, tá, nesse momento. Então você vai lá e faz a sua inscrição e aí você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp. Então nesse grupo você vai ter as informações de como fazer a inscrição, você vai ter informações adicionais, você vai ter apostila, você vai poder responder algumas pesquisas, você vai ter conteúdos adicionais. Então, o que vai ter lá? Uma apostila com materiais exclusivos, um certificado de participação, que isso é importante. Se você responder uma pesquisa, vai ter um brinde depois dessa pesquisa. Essa pesquisa é importante para a gente entender quais são as dificuldades, o que as pessoas querem saber e como que a gente vai fazer para melhorar essas dificuldades durante esse curso e durante cursos posteriores. Tá? Então não perca essa oportunidade, faça agora a sua inscrição, só clicar aqui nesse link que está na minha bio do Instagram. Tá? Então é fácil, é simples, vamos lá, faça a inscrição. Aí você pode me perguntar, Fábio, quando que você conseguiu, como que você desenvolveu essa confiança? Né? Você sempre soube isso? Né? Então, vocês vão ver, né, que esse método do mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência, ele foi desenvolvido com anos, né, de sofrimento, eu diria, né? Anos de insegurança, anos de incerteza. Então, desenvolver essa confiança e saber diagnosticar a demência de uma forma segura não foi fácil, né? Então, eu vou mostrar aqui algumas fotos, né? Quer dizer, eu também já fui ali, ó, estudante de medicina. Então, aqui em Londrina, né, onde eu fiz a faculdade, na Universidade Estadual de Londrina, eu tinha muita insegurança, né? Para mim, eu achava que neuroimagem, neuroanatomia era uma coisa impossível, né? Que eu nunca ia saber. Me dava assim frio na espinha. Eu ficava amedrontado muitas vezes, né? E ao longo de anos, né, de treinamento e anos de tentar fazer essa correlação, também anos de uma relação próxima com uma médica radiologista, que é a minha esposa, a doutora Gislane, que também está no curso, isso foi de fato mudando, né? E aí, ao longo de anos, olha como eu tô diferente, né? É, um pouco, né, um pouco diferente, eu diria, né? Mas e aí ao longo de anos, né, em que eu desenvolvi esse método estruturado, e isso mudou tudo. Esse é um fato assim que quando eu comecei
a usar aqui, ó, a tela do meu computador, do meu consultório, para explicar, para demonstrar achados de neuroimagem, e eu consegui fazer de uma forma que mesmo pessoas que não têm formação médica, os pacientes, as famílias, que eles consigam visualizar, que eles consigam entender, minha vida mudou muito. Isso facilitou muito a minha vida. Isso me deu, de fato, o que eu tenho hoje, que é uma expertise em demência. Então, se hoje eu sou reconhecido como uma referência em demência, foram esses anos, né, dessas incertezas, dessas inseguranças, que foram assim, meio que moldando o jeito com que eu vejo as coisas, com que eu mostro exames de imagem. Agora, o ponto é possível aprender. E aí, você não precisa trilhar esse mesmo caminho de anos. Né? Por quê? Porque o método já está pronto. Eu já vou ensinar o método, a forma que eu demorei anos, né? Meio que batendo cabeça para aprender. Tá? Então, mas de fato, isso mudou muito a minha vida. E eu uso isso até hoje. Né? Quem está discutindo casos comigo, quem já passou em consulta sabe que de fato eu faço isso. Né? Eu abro o exame na tela, abro a escala e demonstro claramente onde que está ou não, se tem ou não alterações volumétricas, morfológicas, se tem ou não lesão vascular. E esse é um método que eu acho que ajuda muito a passar confiança. Então aqui hoje, ó, anos dessa trajetória, né? Então, em Boston, onde eu fiz parte do doutorado na Universidade de Harvard, e aqui em algumas entrevistas, né? Aqui em aulas que eu sempre dou, aqui recebendo um prêmio na minha tese de doutorado. Então tudo isso, né, me ajudou muito a ser o que eu sou hoje. Então isso mudou a minha carreira. Mas o mais importante, isso mudou a vida dos pacientes que eu cuido, dos familiares. Quer dizer, quando eu passei a ter confiança, a ter segurança e usar um método simples, pragmático, para mostrar o que está acontecendo no cérebro das pessoas e para que elas tenham a aceitação, o entendimento, a compreensão, isso facilitou muito a minha vida. Tá? Então essa trajetória aqui de décadas, ela moldou esse curso, ela moldou esse jeito com que eu passo as informações, e é isso que eu quero ensinar. É isso que eu quero passar para frente, para que esse método seja cada vez mais usado e a gente facilite, simplifique o diagnóstico. Tá? A gente sabe que demência é difícil, é uma coisa assim estressante. A gente tem vários tabus, vários pensamentos das pessoas em relação à demência, mas quando a gente consegue clarificar um pouco, tirar o véu do diagnóstico, tudo fica mais fácil. Bom, então eu vou começar essa live com um caso prático, né? Então aqui o nosso tema é insegurança, né? Então como usar a neuroimagem para aumentar a segurança. Então eu vou mostrar aqui como eu faço, como é que eu uso imagem para aumentar a segurança, para conseguir explicar para os pacientes, para as famílias. Então, esse daqui é um caso de uma paciente em que a família notava uma dificuldade cognitiva, mas a própria paciente tinha pouca percepção. Então, para ela achava que ela estava ótima. Né? E aí, como é que eu faço para explicar, né? Para mostrar, por exemplo, algum achado? De fato, quando eu fiz a testagem cognitiva, ela tinha uma amnésia anterógrada, ela tinha uma dificuldade na memória recente. Tá? Mas como que eu uso, então isso daqui que a gente está vendo, ó, a imagem para ajudar? Então a primeira coisa, assim, olha, quando você usa a imagem, você tem que saber abrir num programa, né, de visualização de imagem.
aqui o programa que eu estou usando aqui, é o que eu uso, é o Radiant, né? É um programa de visualização, né, de imagem em Daikon. Você abre o arquivo em Daikon, que é o arquivo fonte das imagens, e você consegue mostrar aqui na tela, tá? Então, um outro programa que a gente usa é o iMaios. Então, né, M-A-I-O-S. E você consegue visualizar o Daikon de uma forma gratuita. Tá? Então, a primeira coisa aqui é a gente saber como que eu uso aqui, como que eu manipulo essas imagens, né? Então, se a gente olhar aqui do lado, a gente vai ver que tem algumas imagens que tem um númerozinho aqui. Tá vendo, ó? E nessa imagem que está aqui na tela, esse número é 256. Quer dizer, esse daqui é o corte fino, né? Então, esse aqui você vai usar para reconstruir a imagem. Então, você vai aqui, ó, nesse MPR, tá? Então, aqui, ó, tá? MPR é Multiplanar Reconstruction. Então, uma reconstrução em múltiplos planos. Você clica lá, então, em 3 planos, MPR, e você vai ver a imagem já reconstruída. Vai aparecer agora aqui na tela, né? Olha só que interessante, né? A gente está vendo aqui, eu vou reduzir aqui a minha, só para vocês não ficarem me vendo no lugar da imagem, tá? E aí você vai lá e você coloca, você acerta a imagem. Então aqui, ó, você coloca no plano sagital, né? Você põe aqui, ó, passando entre a comissura anterior e a comissura posterior, aqui bem no meio do cérebro, ó. Tá, então, ó, comissura posterior, comissura anterior, tá? Você pode rodar um pouquinho aqui a imagem para ela ficar mais certinha, né? Acertou lá. Interessante, então você conseguiu acertar aqui a imagem, tá? Aqui eu vou pedir para vocês não verem esse hematoma subdural aqui, tá? Não é o foco nesse momento, mas a paciente ela tinha um hematoma subdural, né? Que ela não lembrava que ela caiu, então ficou meio que sem causa determinada. Mas como é que eu faço? Então vamos tirar aqui essas linhas, tá? E aí eu vou focar aqui, ó, nessa imagem, tá? Então nessa imagem aqui do corte coronal, tá? Porque aqui eu vou mostrar o hipocampo. Então vamos ver aqui. Tá. Deixa eu acertar aqui um pouquinho. Então, acerta a imagem para ficar melhor. Vou aumentar aqui um pouco para ficar mais fácil a visualização também. Pronto. Ok. Vamos lá. Então, como que eu faço? Assim, eu peguei essa imagem, eu vou localizar alguns pontos importantes do córtex do hipocampo e o córtex entorrinal, tá? Então, quando a gente olha aqui a imagem, a gente já vê que tem uma assimetria, né? Quando você olha aqui o hipocampo direito e o hipocampo esquerdo, ó, você vê que essa parte mais anterior aqui do hipocampo, a fissura coroideia e o corno temporal do ventrículo lateral estão maiores aqui, tá? Então olha como tem uma assimetria, né? E um jeito que eu uso muito, né? Eu abro na tela e estou mostrando para o paciente, olha, esse lado aqui não está igual a esse. Se fosse uma redução do volume normal do envelhecimento, estaria provavelmente simétrico. Os dois lados têm a mesma idade, né? Então aqui a gente já começa a ver essa assimetria, né? Então está muito mais numa parte mais anterior do hipocampo, tá? Quando a gente olha aqui, por exemplo, essa parte aqui opercular, claramente a gente vê também uma assimetria, ó. Então, lado direito, né? Então, aqui é o sulco lateral, a ínsula, aqui o sulco circular, né? A gente vê, né, que tem uma diferença. Então, um dos jeitos que eu gosto de usar é colocar na tela também a escala de MTA, por exemplo, uma escala
em que avalia o volume, o tamanho do hipocampo. Tá? Vamos fazer isso? Então aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo a escala de MTA. Tá? A escala de MTA é uma escala que avalia o volume do lobo temporal medial. Tá? Vou colocar aqui um apontador para ficar mais fácil. Pronto. Agora vocês estão vendo aqui a escala, né? Então, a escala ela avalia o volume do hipocampo e ela usa como parâmetro aqui medialmente a fissura coroideia e lateralmente o corno lateral do ventrículo, o corno temporal do ventrículo lateral. E você consegue ver que conforme essas fissuras, a coroideia e o corno temporal do ventrículo lateral vão se alargando, isso é um sinal que o hipocampo está reduzindo. Tá? Então aqui um MTA2. Né? Um MTA2, ó, você já perdeu ali o contato do hipocampo com o lobo temporal pela fímbria. Né? Já descolou, então já ficou uma coisa só. Eu mostro isso, explico para o paciente, para a família, e falo assim, ó, vamos ver o seu exame. Vamos comparar o seu exame com essa escala, para a gente ter certeza se tem ou não alguma alteração. Tá? E esse é um jeito que fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo. Vamos fazer isso então para esse caso? Então voltamos aqui à imagem. Né? Então olha só aqui, a gente está vendo a formação hipocampal. Tá? Olha como tem uma atrofia. Né? E quando a gente olha a escala, a gente vê ó, que aqui, né, é o hipocampo mais anterior que está mais atrofiado, né? Mas a gente vê aqui uma assimetria. Então aqui ó, ainda há o hipocampo colado no lobo temporal, a divisão entre fissura coroideia e corno temporal do ventrículo lateral à esquerda, enquanto que à direita a gente vê já uma redução no volume. Tá? Então aqui provavelmente um MTA2, né? Então essa assimetria indica claramente que isso não é o normal da idade, né? Então essa paciente, na verdade, após a investigação complementar, ela teve o diagnóstico de doença de Alzheimer confirmada por biomarcadores, tá? Mas aqui eu estou só mostrando como que mostrar a imagem, mostrar a escala, ajuda muito na compreensão e na visualização de assimetrias. Especialmente aqui no hipocampo e na ínsula, aqui na região opercular. Tá? Então esse é um jeito que eu uso para você reduzir inseguranças, para você reduzir dúvidas. Tá? Então eu vou explicar agora por que isso é importante durante essa live de aquecimento. Então vamos lá. O primeiro ponto, né, que facilita você ter segurança, especialmente em casos complexos. A primeira coisa que você tem que correlacionar os achados clínicos que você fez, que você pesquisou, com os achados de neuroimagem. Tá? Então, nesse ponto, nesse caso, eu claramente vi que a paciente tinha uma amnésia anterógrada, uma alteração na memória recente. E mesmo a paciente não percebendo, e a família talvez percebendo, mas negando, né? Quando eu tive certeza, assim, olha, existe uma síndrome clínica. Quando eu olhei a imagem, quando eu vi a assimetria, isso facilitou muito eu ter segurança em dar um diagnóstico, ou nesse caso, em indicar uma investigação biológica, com biomarcadores. Tá? Correlacionar a clínica, né, de uma forma prática. Precisa, olha, tem problema na memória, clinicamente, teve uma alteração em uma das regiões que são fundamentais para a memória na imagem. Essa correlação me dá segurança, me dá certeza que eu preciso investigar mais e eu tenho confiança de falar isso, de explicar, de fazer um exame adicional.
Tá? Então, o primeiro ponto, sempre correlacione a imagem com a clínica. E isso vai evitar erros muito comuns, do tipo, olha, eu não estou muito certo aqui se tem atrofia, acho que a gente pode esperar 6 meses, vamos revendo, né? Quer dizer, atrasar o diagnóstico, comprometer a investigação, comprometer o tratamento, o manejo clínico, o uso de medicação, as intervenções que são necessárias para a segurança, por exemplo. Então, quando você não tem segurança, porque você não soube correlacionar o que você viu na clínica com o exame de imagem, isso causa erros. E esses erros prejudicam o paciente. Esses erros prejudicam a sua reputação. Você não ter segurança, você passa isso durante a consulta. Olha, esse médico, essa médica, não sabe ver a imagem. Ele ou ela está na dúvida. Será que de fato ele ou ela tem expertise para isso? Tá? Então, esse aqui é um ponto importante. Quando você consegue correlacionar e demonstrar isso, a ideia que você passa é que, olha, de fato, ele ou ela sabe ver demência, sabe correlacionar, tem experiência nisso. E aqui é um ponto importante, a gente busca passar sempre uma boa impressão quando a gente faz uma consulta. Tá? Então, esse ponto ele é primordial. Correlacione o que você viu na prática com o que você está vendo na imagem. E aqui o outro ponto é que demência não é tudo a mesma coisa. Tá? Então, nesse caso, claramente, uma atrofia assimétrica envolvendo o hipocampo direito, né, e típico de doença de Alzheimer. Mas a doença de Alzheimer é apenas uma das demências. Tem várias outras condições que podem causar demência. Então, demência vascular, demência frontotemporal, demência com corpos de Levy, inúmeras. Quer dizer, você conseguir identificar os padrões de cada demência na imagem também vai te facilitar a correlação. Né? Além de saber que a doença de Alzheimer classicamente causa uma perda progressiva da memória recente, você saber que existe um padrão de atrofia hipocampal na doença de Alzheimer também te dá segurança no diagnóstico. Quer dizer, você não identificar padrões na neuroimagem, isso vai fazer com que você provavelmente atrase o diagnóstico, que você não tenha certeza, que você tenha algumas inseguranças. E aí o manejo da doença vai ficar prejudicado. E aí um ponto é que toda vez que a gente tenta ensinar alguma coisa em medicina, o objetivo é melhorar o cuidado do paciente. Quer dizer, a gente tem que beneficiar quem a gente está tratando. E o jeito de fazer isso é tendo expertise naquela doença, naquela condição. Tá? Então, saber padrões é uma coisa fundamental. Especialmente quando a gente fala em diagnóstico precoce. Porque, de fato, quando é mais difícil o diagnóstico, no início das demências. Agora, quando que as intervenções são melhores? Também no início. Tá? Então, diagnosticar precocemente é fundamental para conseguir ter o benefício das medicações, das intervenções, de novos tratamentos para a doença de Alzheimer. Tudo isso é fundamental que o diagnóstico seja precoce. Tá? O diagnóstico precoce é, sim, importante. Então, o quinto ponto, né, é que parece, às vezes, impossível. Muitas pessoas falam assim, não, Fábio, eu não vou conseguir entender um exame de neuroimagem de uma forma simples, clara, objetiva. Né? Eu vou precisar sempre ver o laudo e acreditar que está lá. Tá? Então, o ponto, é claro que a gente deve ver o laudo. Eu sempre leio os laudos. É fundamental ter uma opinião de um neuroradiologista, de um radiologista, mas ter uma opinião própria também é importante. Usar a imagem para mostrar para a família, para o paciente, que tem alterações, que são assimétricas, que tem padrões de certas doenças, ajuda muito na compreensão
no entendimento, na aceitação do diagnóstico. Isso vai facilitar todo o resto que vem depois. Tá? Então essa correlação clínico-radiológica, ela é fundamental para ter segurança nos diagnósticos. Só que é uma coisa que precisa ser treinada, precisa ter uma análise estruturada da neuroimagem para fazer isso. Mas, com um pouco de treino e um pouco de prática, isso é possível. E é o jeito que eu faço. Então, eu sempre faço isso. Mostro a imagem, mostro a escala e explico. Olha, eu acho que é tal doença porque existe marcadores, existe lá como que fosse a impressão dessa doença na sua imagem. Nesse caso, isso me fez pedir o exame de líquor e pesquisar biomarcadores da doença de Alzheimer e mostrou que tinha os biomarcadores. Então, doença de Alzheimer biologicamente comprovada. Então agora eu vou explicar os principais temas do mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Então a aula 1 vão ser os 7 erros mais comuns no diagnóstico de demência em neuroimagem. E claro, como não fazer esses erros, como evitá-los. Tá? Então é uma aula prática e direta que eu vou falar sobre erros frequentes no diagnóstico de demência por neuroimagem. Tá? Muitas vezes a gente comete esses erros sem saber que a gente está errando. Tá? Então é fundamental conhecer esses erros para que a gente consiga identificá-los e mudar o jeito com que a gente vê a neuroimagem, com que a gente analisa. Tá? Então essa primeira aula é sobre 7 erros mais comuns na prática. E aqui eu já vou dar um pequeno spoiler desses erros. Né? Então a gente separou 7 grandes erros que causam insegurança. Né? Então o primeiro erro é insegurança técnica. Quer dizer, falta de conhecimento técnico de neuroanatomia, de algumas habilidades para interpretar sequências de imagem, saber o que é T1, T2, flare, difusão, gradiente eco, né, T2 estrela, MIP, o que são essas coisas, né? Isso causa uma sensação de incapacidade, falta de confiança no diagnóstico e limita o avanço profissional, quer dizer, limita você ficar conhecido como uma referência em demência. Tá? Então, esse problema é uma dificuldade de saber os passos básicos da neuroanatomia, saber onde eu procuro uma alteração do hipocampo, né? Saber como que eu identifico o córtex entorrinal, onde é o lobo parietal, quais são os marcos anatômicos. E isso causa, né, também uma insegurança clínica. Quer dizer, você tem uma dificuldade em integrar o dado clínico com o dado radiológico. Né? Quando você sabe muito bem a imagem, isso te ajuda também a melhorar na clínica. Você claramente aprende correlações. Olha, o hipocampo faz tal função, na memória recente. O polo temporal esquerdo tem a ver com memória semântica, então anomia, por exemplo, vai acontecer na clínica. O lobo parietal tem a ver com memória operacional, manter informação online. Então, quando você começa a entender técnicas de imagem, você também passa como consequência, porque o aprendizado é sempre correlato, a melhorar as questões clínicas. E isso faz com que os diagnósticos fiquem muito mais complexos. Isso faz com que os diagnósticos fiquem muito mais. Isso faz com que os diagnósticos fiquem muito mais completos. Tá? Então, o diagnóstico incompleto, né, causa insegurança para a família, para o paciente, e isso gera a dúvida do diagnóstico, gera a pessoa procurar outras opiniões. Tá? O terceiro problema é uma insegurança interpessoal. Quer dizer, medo de expor o diagnóstico por parecer inseguro, despreparado, e aí você não consegue usar exatamente a imagem para explicar os achados. Né? E isso vai causar uma perda da confiança. Quer dizer, você não vai ser visto como uma pessoa que de fato sabe
neuroimagem, sabe demência, sabe a clínica. Por mais que você saiba, por mais que você estude, né? Quando você não consegue passar isso, né? Isso gera uma insegurança interpessoal. Um outro ponto aqui, o quarto erro, é uma insegurança pela falta de prática. E de fato, assim, a gente não teve um treinamento nas residências, nos cursos de pós-graduação, até na própria faculdade, que claramente facilitasse a gente entender, a fazer a correlação clínico-radiológica. Quer dizer, pouca experiência é muito comum. E aí a gente tem a ideia de que é muito difícil, que ninguém consegue ensinar isso de uma forma prática, né? E isso causa a imprecisão no diagnóstico, a imprecisão na tomada de decisão e a sensação de despreparo, né? E isso às vezes passa para o paciente, para a família, na consulta. Quer dizer, a gente tem medo de errar, essa insegurança com o erro, né? Ninguém gosta de afirmar, dar um diagnóstico e depois ver que está errado, tá? Claro que em demência isso acontece bastante. Quer dizer, por mais que a gente estude neuroimagem, tenha biomarcadores, a taxa de erro diagnóstica chega a ser 30%. Mas, se a gente puder reduzir essa insegurança pelo medo de errar, isso vai ajudar. E aí, quando a gente vê casos complexos, casos em que tem desproporção entre percepção da família, percepção do paciente, quando o paciente tem mais que uma neuropatologia, quando tem várias complexidades ambientais, né, essa insegurança aumenta muito. Quer dizer, essa insegurança diante de casos complexos, que tem achados às vezes sutis, ou que tem alguns achados incidentais, isso é um problema. A gente fica às vezes com medo de errar, inseguro em afirmar. E existe às vezes uma pressão do paciente, da família, né, para a gente ter um diagnóstico mais assertivo, né? Uma outra insegurança é uma dependência total, completa dos laudos, tá? E aí, quando a gente só depende do laudo, a gente não tem uma impressão própria sobre as coisas, né? Então, mais uma vez, é fundamental ler o laudo, né? E esse é um ponto que eu falo assim, tem que ler o laudo. Eu leio o laudo de todo mundo, mas quem laudou, como laudou, né, em que situação laudou, com que tempo que laudou, foge ao meu controle. Eu não sei, né, quem que está vendo. Eu tenho a oportunidade de fazer exames com neuroradiologistas aqui em São Paulo, que são muito bons. E de fato lá tá tudo que eu vejo tá no laudo. Quer dizer, grande parte das vezes o laudo ajuda muito. Mas nem sempre. Algumas vezes é difícil valorizar achados sutis, especialmente se o radiologista não viu a clínica, né? Então, aqui o ponto é que quando você depende exclusivamente do laudo, isso reduz a sua autonomia diagnóstica, né? Você não consegue ter uma impressão própria sobre o exame, né? E isso causa às vezes atraso do diagnóstico, erros diagnósticos, tá? Causam algumas incertezas, tá? Então são 7 pontos em que a gente tenta sempre analisar para entender como que eu posso mudar essas coisas. Como é que eu consigo ter mais segurança? Como é que eu vejo a imagem de uma forma simples, na prática, na vida real? Então esse é o objetivo desse mini curso. A segunda aula vai ser como dominar a interpretação de neuroimagem em demência e garantir diagnósticos seguros e práticos, né? Então, aqui a gente vai mostrar um roteiro, como é que a gente faz, como é que a gente segue, né, um certo padrão para que a gente consiga ter mais segurança no diagnóstico. E aqui na aula 3 vai ser esse roteiro prático, a gente vai mostrar alguns casos, a gente vai mostrar como que seguindo esse roteiro a gente consegue facilitar o diagnóstico com mais precisão, tá? Então, essas 3 aulas do mini curso, elas são fundamentais para você conhecer esse método
dominando a neuroimagem em demência. Então, essa live de aquecimento, confiança no diagnóstico, vai fazer a gente pensar: como que eu consigo vencer essa insegurança em casos difíceis? Quer dizer, qual técnica que eu uso? Né? O que eu tenho que fazer? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que significa ter confiança no diagnóstico em casos difíceis? Tá? Primeira coisa é você agir com tranquilidade, com precisão, ao interpretar exames difíceis. Quando você faz uma coisa que você está acostumado, que você já praticou, que você tem expertise, isso sai com muita tranquilidade, né? E aí você toma decisões baseadas numa reflexão teórica, né? Então você toma uma decisão baseada em aspectos técnicos, num racional, né? Você correlaciona uma coisa com a outra, a clínica e a imagem, e isso te dá precisão, né, para ter um diagnóstico. Quer dizer, você passa muito mais confiança. Transmitir segurança, quando você explica os achados, é uma peça fundamental para você convencer o paciente, a família, né? E aí isso vai superar várias dúvidas que acontecem em casos difíceis. Algumas famílias, como vocês sabem, têm quase que uma negação. Elas não querem ver. E aí quando você demonstra claramente essas alterações, isso inspira confiança, inspira respeito. Quer dizer, as pessoas, elas de fato têm dúvida às vezes se é normal ou não para a idade um esquecimento. Quando você consegue claramente demonstrar uma assimetria ou usar uma escala validada, isso tem um peso muito maior, tá? Então, o ponto é que quando você consegue integrar o conhecimento, integrar dados clínicos com conhecimento de imagem, e você consegue passar isso de uma forma clara, objetiva, pragmática, isso te dá a sensação de expertise e você fica com o controle sobre o diagnóstico. Você consegue fazer a família, o paciente aceitar um diagnóstico que às vezes é difícil, né? Você não tem aquelas coisas de ficar assim, na dúvida, hesitando. Vou analisar com outro colega, né? Preciso ver esse exame aqui depois eu te falo. Tudo isso gera incerteza, gera insegurança e atrasa o diagnóstico. Tá? Então, você já pensou nessa ideia de você conseguir claramente passar segurança quando você usa a neuroimagem para mostrar as alterações para o paciente? Você tem a segurança de claramente e rapidamente achar marcos anatômicos que são importantes. Claramente você conseguir mostrar uma lesão vascular, uma assimetria do hipocampo. Olha como isso é interessante. Então, qual que é a diferença entre confiar na sua análise e depender exclusivamente de um laudo? Então, assim, você tem um olho treinado aqui para identificar diferenças, né? Então, olha, aqui estão diferentes, né? Então, quando você consegue ter essa autonomia de ter a sua opinião, de achar achados, de procurar achados sutis, de procurar pequenas assimetrias, tudo isso facilita muito você conseguir identificar o que você viu na clínica, ou procurar achados que têm correlação com o que você viu. E aí você vai conseguir dizer, olha, esse achado aqui provavelmente é incidental, né? Não tem correlação com o que eu estou vendo. Mas esse achado, por mais que ele seja sutil, ele sim eu vou valorizar, né? Então, quando você tem habilidade, autonomia para fazer isso, a vida fica muito mais fácil. Quer dizer, quando você tem uma total dependência do laudo, isso limita a sua capacidade em agregar valor, né? Em passar segurança, especialmente em casos complexos. Então, ter uma análise própria é essencial para discutir os casos com os pacientes, com as famílias, com os colegas médicos. Muitas vezes você tem um cuidado interdisciplinar, né? Então, várias especialidades. Quando você tem que conversar com o físio, com a fono, com a TO, com qualquer outro profissional, com o psicólogo.
Então ajuda muito você conseguir ver por conta própria. E é possível ver, né? É possível a gente conseguir analisar a imagem em demência de uma forma estruturada, de uma forma relativamente simples. Então, como que a gente faz, né? Por onde a gente começa a vencer essa insegurança em diagnósticos difíceis em demência? Como é que a gente consegue mudar isso? Né? Então vamos seguir aqui um passo a passo para a gente entender como é que a gente faz para reverter essa situação. Então o primeiro ponto é ter autonomia diagnóstica. Quer dizer, você ter a capacidade de avaliar o exame de neuroimagem de uma forma independente, de uma forma pessoal. Tá? Isso vai te possibilitar correlacionar a clínica com a imagem, vai te possibilitar separar achados incidentais que não devem ser valorizados de achados sutis, mas que devem sim ser valorizados. E isso tem como consequência fortalecer a sua credibilidade, né? Te colocar no centro do controle do diagnóstico. Você vai ter uma sensação de expertise. Isso vai aumentar a sua confiança, né? Você vai ser valorizado, reconhecido na sua área, tá? Então, quando você tem essa autonomia diagnóstica, quando você é treinado para avaliar a neuroimagem, correlacionando com a clínica, tendo escalas padronizadas como parâmetro, conhecendo aspectos, marcos anatômicos, isso facilita muito confiança, o reconhecimento na área, e você passa a fazer muito mais diagnósticos precisos. Você deixa de ter aquela ideia de que é tudo a mesma coisa, não faz diferença fazer diagnóstico precoce. Isso, na verdade, é um grande erro. Não é tudo a mesma coisa e vale a pena sim fazer diagnósticos precoces. E quando você faz diagnósticos precoces, você vai receber muito mais pacientes, né, do boca a boca, do reconhecimento que você vai ter. Porque é isso, as pessoas querem ter um diagnóstico, elas querem saber o que está acontecendo. E a gente tem essa ideia de que elas não querem saber, ou é tudo a mesma coisa, ou não faz diferença ter um diagnóstico precoce, mas faz sim. Tá? Então, autonomia diagnóstica, né, possibilita diagnósticos precoces, reconhecimento na área, confiança profissional. E é isso que todo mundo busca quando está atuando na área médica. A gente quer passar confiança. A gente quer passar o nosso conhecimento. E usar a neuroimagem para fazer essa correlação ajuda muito. Então, quais são os benefícios de você ter confiança? Tem uma redução do estresse. Demência é uma situação estressante para todo mundo. Para o paciente, para a família, mas também para o médico. Então é muito difícil dar um diagnóstico de uma doença neurodegenerativa. O diagnóstico de demência implica em algumas mudanças no dia a dia. Lidar com finanças, dirigir, tomar os remédios. Então é estressante. E a dúvida aumenta esse estresse. A falta de confiança no diagnóstico aumenta muito esse estresse. E quando você não passa confiança, quando você não passa expertise, quando você fica na dúvida, esse estresse da incerteza aumenta muito. E aí, isso tem um impacto, né, negativo, quando tem incerteza, mas quando tem a sensação de expertise, isso aumenta o impacto positivo no paciente. No entendimento, na compreensão, na aceitação. Quer dizer, todo mundo prefere receber um diagnóstico com um médico que sabe sobre o assunto, que é atualizado, né? Então, isso, de fato, facilita a evolução profissional. Quando você tem expertise num assunto, em demência, por exemplo, você cada vez vai receber mais pacientes que vão procurar médicos que têm expertise. Quer dizer, de fato, as pessoas ficam conhecidas ou reconhecidas na região como expert no assunto. Tá? Então isso vai aumentar a evolução
profissional, crescer profissionalmente, estar à frente no mercado, tá? E aí a consequência disso é você ser mais valorizado, seja em agenda lotada, no valor da consulta, né? Como os colegas te veem, né? Como um colega encaminha um paciente com demência para você avaliar. Porque de fato, quando você consegue transmitir conhecimento, confiança, segurança, isso são consequências lógicas. Quer dizer, em geral, quando uma pessoa é muito boa num assunto, numa doença, ela começa a receber pacientes dos outros colegas. Tá? Então, esse é um ponto, uma consequência de você entender bem a neuroimagem e conseguir fazer essa correlação, essa explicação. Então, esse mini curso, a gente vai tentar responder algumas questões. Por exemplo, por onde começar a avaliar a neuroimagem para poder superar essa insegurança? Né? Onde começar é um ponto crucial. Né? Várias pessoas perguntam, olha, eu não sei nem por onde começar. Né? Então, como organizar um processo racional para que você tenha essa confiança nos diagnósticos? Então, tudo isso vai ser abordado no mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo pela audiência. Tá? Foi um prazer imenso ter vocês aqui nessa live de aquecimento para o mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Então, eu gostaria de dizer alguns pontos importantes aqui. Os dias e temas das próximas lives estão aparecendo aqui na tela. Então anote, ative as notificações, se organize para participar. Essa sequência, né, foi planejada para facilitar o entendimento, para seguir o método de aprendizagem. Então, para que você consiga ter de fato segurança, não ter dependência de avaliar apenas o laudo, para você conseguir ter uma opinião própria, uma opinião pessoal sobre o exame de imagem que você mesmo pediu. Tá? Então a gente está agora na contagem regressiva. Faltam poucos dias para o início do mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência, tá? Onde eu vou mostrar exatamente essa técnica em que eu aprendi e eu criei ao longo de anos para facilitar o diagnóstico de demência. Tá? Então não perca essa oportunidade. Se você não garantiu ainda a sua vaga, não perca tempo. Clique aqui no link da bio, cadastre o seu e-mail, né, faça a inscrição e você vai ser redirecionado para um grupo onde você vai receber as informações de como fazer a sua inscrição no mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Então, mais uma vez, aqui está o passo a passo. Então, a inscrição para o grupo é feita aqui pelo Instagram. É só ir no meu Instagram, drfabioporto.neurologista, e seguir aqui as instruções. Você vai preencher alguns dados, você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp e lá você vai ter acesso à inscrição do curso, a materiais exclusivos, a um certificado de participação, a uma apostila só para os inscritos e você vai poder receber alguns dados ou algumas informações extras. Tá? Então, não perca essa oportunidade, vale a pena, é uma mudança de um paradigma importante para a prática clínica. Então, se você gosta se você avalia pacientes com demência e você quer ter essa mudança em que você se torne capaz de avaliar a neuroimagem, faça a inscrição e não perca essa oportunidade. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Eu fico à disposição sempre que alguém tiver alguma questão, alguma dúvida. Eu espero que essa live e o mini curso facilite a vida de todo mundo. Muito obrigado, até mais.